Hoje eu vou te dar dicas práticas e simples sobre como fazer uma ótima redação, fazer mais do que os 70 pontos e aprovar na redação do concurso do Banco do Brasil. Fala aí, aqui é o Gideon com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhecia ainda, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFRRJ para um cargo técnico administrativo. Vem para minha tela agora que a gente vai analisar algumas coisas aqui referentes ao seu concurso, né? A etapa de redação do concurso do Banco do Brasil, ela é apenas eliminatória, ela não é classificatória, ou seja, de acordo com os itens 7.3.6, ponto 7 e ponto 8 do seu edital, você precisa de apenas 70 pontos na redação para ser considerado classificado, já que a nota que vai importar de fato é a da objetiva, a que vai te classificar. Na redação você precisa fazer no mínimo 70 ou então você é eliminado do concurso. Então vamos lá, o ponto mais importante, na minha opinião, para você conseguir essa nota na sua redação é você entender a estrutura que uma redação dissertativa argumentativa precisa ter. E isso é bem simples com essa técnica que, se eu não me engano, fui eu que inventei, chamada redação aquarela. Pelo menos com esse nome eu nunca ouvi falar. E para que eu usei isso daqui? Para visualizar melhor como que eu precisava estruturar os meus textos. Isso lá quando eu estava fazendo vestibular ou pensando em prestar algum concurso que tinha redação. Então vou usar algumas cores aqui para deixar mais fácil de você entender onde você vai colocar cada pedaço do seu texto. Vamos começar pintando de verde então a introdução. Você vê por esse desenho aqui, né, por essa aquarela, por essa mistura de cores, que eu vou ter a introdução aqui no início do texto e eu vou ter referências à introdução ou retomadas no final do segundo, do terceiro e do último parágrafo, que é a sua conclusão. Aqui eu estou levando em consideração uma redação padrão aqui com 4 parágrafos, né? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, que é o modelo mais prático e mais comumente usado. Vou pintar de vermelho agora todas as partes do meu texto onde eu vou usar conectivos. Então vamos lá, por padrão, onde a gente precisa colocar conectivos no nosso texto? Entre a introdução e a apresentação dos seus dois temas que serão desenvolvidos nos parágrafos desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, você vai colocar conectivos. Entre os dois temas, você também vai precisar de um conectivo ali. Abrindo o segundo parágrafo, né, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai usar conectivo. Lá no final desse parágrafo, quando você retoma a introdução, você vai usar um conectivo também. Abrindo o terceiro parágrafo, você também usa conectivo, que é o desenvolvimento 2. Fechando o parágrafo, quando retoma a introdução, você usa conectivo mais uma vez. Por fim, inclusive, é um conectivo, você vai utilizar do conectivo mais uma vez. E dessa forma você está fazendo o quê? Linkando todas as partes do seu texto. Isso é muito importante para a estrutura da sua redação e olhando dessa forma fica bem mais fácil de enxergar. Agora vamos ver onde o primeiro tema do seu desenvolvimento aparece pela primeira vez. É logo na introdução, né? Você fala dele logo após expor a sua situação, problema ali. Depois você desenvolve ele e por último, né, na conclusão, você diz ali o que precisa ser feito para que seja resolvido aquela situação. A gente vai ver isso já já nos textos aqui, vamos procurar umas redações para exemplificar melhor. Da mesma forma, o segundo tema aparece aqui, aparece no parágrafo próprio para ele sendo desenvolvido e, por último, aparece na conclusão. E é o que? Você vai fazer a introdução, apresenta tema 1, apresenta tema 2, desenvolve tema 1, desenvolve tema 2, resolve os dois temas. É isso, tudo interligado por conectivos. Então, beleza, o que eu fiz? Encontrei uma redação de concurso aqui, agora a gente vai pintar ela para ver como que fica isso na prática, né? Uma redação aqui para o TRT, nota 100 do Estratégia Concursos. Vamos ver aqui. Eu não tenho como copiar esse texto, né? Deixa eu ver se tem o texto aqui na notícia, só um segundo. Essa daqui tá ruim de pegar o exemplo. Deixa eu ver a nota 1000 do Enem. Só tá a imagem também? Não, a do Enem tem aqui, ó. Vou copiar o texto e a gente vai tentar reproduzir essa aquarela nesse texto. Consegui colar aqui, vou pular as linhas para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem aqui, a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Vê que nesse texto, nota 1000 no Enem aqui, o que acontece? A introdução é mais enxuta, desenvolvimento robusto, outro desenvolvimento robusto e a conclusão igualmente robusta. Então, pode ser uma proposta legal para você usar aí também. Lembrando que você não precisa fazer a nota máxima, é bom que você faça, é bom que você seja ótimo em redação, mas 70 pontos te garantem a aprovação nesse concurso e a classificação fica por conta da nota da sua prova objetiva. Isso também é muito importante na hora de você desenhar e redesenhar o seu cronograma de estudos, né? Visto que o replanejamento constante do seu estudo é tão importante quanto o seu planejamento inicial ou mais importante. Eu vou dar mais um pouquinho de zoom aqui. Eu vou ler porque a minha câmera deve estar um pouco na frente. Na verdade, eu vou dar mais um e vou tirar minha câmera, tá? Só um segundo. Então vamos lá. Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para as pessoas com transtornos psicológicos.
ok? No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Aqui está a introdução dela, né? Aí a gente já tem um conectivo visível aqui, ó. Isso ocorre pois faltam informações concretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. A gente pode pintar já aqui o nosso primeiro tema que vai ser desenvolvido e o nosso segundo tema que vai ser desenvolvido. Vou pintar de azul aqui para ficar parecido com o que a gente fez lá no Paint. Olha só. Primeira parte é a introdução, a gente tem conectivo, primeiro tema, conectivo, segundo tema. Vamos passando para o segundo parágrafo agora. Olha o que ela faz aqui, ó. Primariamente, vale ressaltar que isso daqui é a conexão do primeiro parágrafo com o segundo. A gente já vem para o tema agora. A ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Logo após o desenvolvimento, a gente tem o quê? Um conectivo aqui, ó, dessa forma, e uma retomada da introdução. A ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então você veja que a gente consegue fazer aquela mesma divisão, né? Conectivo, desenvolvimento, conectivo, introdução. Olha lá, ó. Conectivo, desenvolvimento, conectivo, introdução. Vamos para o terceiro parágrafo agora. Começando com conectivo, ó. Ademais, e aí ela dá sequência, vamos pintar de azul aqui. A carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO Euforia mostra as dificuldades de conviver com transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Ru, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que quando possuem um papel muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Aí a gente vê de novo, ó, desse modo, né, um conectivo e uma retomada da introdução. Olha só, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Nas duas vezes aqui, olha o que a gente tem. Uma retomada dessa introdução, né? Ela fala de falta de informação e para substituir esse termo falta de informação, ela usa a palavra ignorância aqui no segundo parágrafo, né? Que é um sinônimo de falta de informação. Aparece a palavra ignorância de novo aqui, ó, quando é feito esse link com a introdução. Lembrando que aparecem outros conectivos no texto, tá? Mas eu estou marcando esses principais aqui porque os outros são opcionais, enriquecem o texto. Mas esses aqui que eu estou colocando pintadinhos de vermelho, eles são essenciais para o seu texto funcionar de uma forma encadeada. Então agora vamos para a conclusão, ó. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Aqui ela propõe uma solução para o primeiro desenvolvimento, tá vendo? Aí a gente tem mais uma vez um conectivo aqui, ó, paralelamente. E aí a gente parte para a solução que ela propõe para o terceiro parágrafo do texto, né, que é o segundo desenvolvimento. O Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Aqui eu acho que a palavra era para ser fito, né? Tipo objetivo. Mais uma vez aqui uma conexão, assim, poderia ser dessa forma, deste modo, né? Algum outro de finalização, você consegue encontrar vários aí em cursos até gratuitos do YouTube mesmo. O corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Fechou, remetendo à introdução. E remete muito mesmo. Você vê aqui, ó, os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Olha a introdução como que tá, ó. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Então você vê que
remete diretamente à introdução. Muito rica, muito boa mesmo a redação. Espero que esse formato com cores te ajude a entender melhor como você vai estruturar o seu texto. E você vê ali que ela traz série da HBO, né, vários conhecimentos externos que enriquecem o texto de uma forma bem bacana. Isso nos leva às próximas dicas desse vídeo. Para o vídeo não ficar muito longo, esse vídeo meu aqui de 2019, onde eu falo sobre como resolver uma prova com redação, né, aplicando a técnica que eu uso, comentando a técnica de outras pessoas até inscritos aqui do canal, eu vou deixar esse vídeo no card e também aqui na descrição para você aprofundar aí o estudo sobre como resolver uma prova com redação, né? Porque é diferente de você resolver uma prova objetiva só. Tem uma ordem diferente de fazer as coisas para o seu cérebro trabalhar melhor e te ajudar durante essa prova. E uma das coisas mais importantes é você ter noção de como que tá o seu texto. Quantas redações você já produziu desde que saiu esse edital? Você já escreveu? Porque você precisa praticar, cara. Eu fiz o Redação Perfeita há um tempo atrás, que é um curso de correção de redação. Eles também têm aulas lá. Infelizmente, né? No momento eles não estão comercializando os cursos deles, então você pode pegar aí GRAM, Estratégia, tem esse curso Redação sob medida do GRAM, né, que custa R$100, você tem direito a 4 redações por mês corrigidas, ou seja, uma por semana, e eu recomendo que você faça tipo 8, 10, entendeu? Não é porque vai corrigir 4 que você vai fazer só 4, você tem que praticar a sua escrita. O link para esse curso também está aqui na descrição, se você se interessar. Além da correção da redação, eles também têm aulas, né? Você vê aqui, ó, videoaulas, redação discursiva, tem um monte de aula, tem aula para você assistir gratuitamente aqui. Você pode estar se perguntando, por exemplo, o tema, qual o tema que vai cair nesse concurso? E aí um monte de gente vai te falar, as atualidades do mercado financeiro, são temas quentes aí para cair, né? É privatização, tecnologia, as coisas que estão acontecendo, e nem sempre, tá? Nem sempre. Olha só, redação do Banco do Brasil de 2018. Que motivação, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em uma empresa? 2015, né? Maior crise política, recém acontecendo o impeachment ali. Olha o tema da redação. É possível conciliar interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? E aí eu te pergunto, quem na época previu um tema desse daqui? Cara, é muito difícil, é praticamente impossível. Como que você se prepara para um tema desse? Como que você estuda para uma redação dessa? Para ter conteúdo para escrever na hora da prova? É fácil, é simples, mas não é rápido. Você vai abrir todo dia o seu computador, o seu celular, de hoje até o dia da prova, e você vai entrar no Globo, aí você vai botar aqui, ó, G1, ou site de notícia da sua preferência, ou vários sites de notícia. Você vai ler as notícias aqui, as principais notícias do dia, né? Você vai vir no próprio site do Banco do Brasil, você vai descer aqui, ó, e vai encontrar nossas atuações e imprensa. Então você entra, você vasculha tudo, você clica aqui, ó, o que é Fundação Banco do Brasil, o que é isso, o que faz? Aí você vai ver o site, tem vídeo, tem notícia, tá vendo aqui, ó, cuidar e preservar, dia da proteção. Olha lá, ó, Fundação Banco do Brasil certifica novas tecnologias sociais. Aí você clica, lê o texto, né? Ler bastante, escrever bastante te ajuda muito na sua redação. Você vem aqui na parte de imprensa, você vai ver lá, ó. BB firma parceria para estimular o crédito entre distribuidoras de insumos agrícolas. Banco do Brasil abre inscrições para o Stream Battle Brasil. O que é isso aqui, ó? Esporte. O concurso vai revelar 6 streamers brasileiros e ajudar no desenvolvimento de suas carreiras. Olha só, cara, que interessante. Você sabia que o Banco do Brasil fazia isso? Eu não sabia. Por que é importante você ler notícias do próprio site do Banco do Brasil e tal? Porque em qualquer tema, independente do tema que cai na sua prova, você vai conseguir linkar com um assunto que é relevante no momento para o Banco do Brasil, citar fatos reais que você se lembra porque você leu, e isso enriquece muito seu texto, entendeu? Você conseguir linkar ali finanças com sustentabilidade, com responsabilidade social, de uma forma que você não fuja do tema, claro, tá? Cuidado demais com isso, mas enriquece o seu texto ter informações. E aí depois dessa primeira etapa, que é ter bastante munição para jogar na prova, né, bastante informações, você vai seguir as técnicas daquele vídeo que eu recomendei alguns minutos atrás. Você vai se usar da técnica chamada brainstorming, né, que é a tempestade de ideias, e toda vez que você estiver resolvendo sua prova lá e surgir uma nova ideia para você jogar na sua redação, você anota esse tema. E aí, na hora de produzir o seu texto, você escolhe os melhores tópicos para abordar, os tópicos dos quais você se lembra de mais coisas, tem mais conteúdo para falar, e constrói o seu texto. Juntando tudo isso daí, muita prática, uma boa orientação, talvez um curso de redação, né, para conseguir ali aquela parte que você ainda não tem, com certeza você vai ter a sua redação aprovada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se quiser mais dicas de estudo, se inscreve no canal e ative o sininho. Até a próxima. Partiu!